Sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos aqui na Praia Vermelha, observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. Em 1º de abril de 2024, o consulado iraniano na Síria foi atacado, provocando a morte de membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. 2 semanas depois, o Irã atacou Israel utilizando drones e mísseis. Esta foi a primeira vez que o Irã realizou ataques diretos contra o território israelense. Pelo menos 8 países estiveram envolvidos nesta escalada militar, com projetis disparados pelo Irã, Iraque, Síria, Iêmen e abatidos por Israel, com apoio dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. No panorama de hoje, vamos conversar sobre o ataque do Irã contra Israel, com o professor Dr. Sandro Teixeira, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, e o professor João Gabriel, doutorando também da nossa escola. E vamos iniciar nossa conversa com o professor Sandro, com a nossa primeira pergunta. Sandro, o ataque iraniano surpreendeu os israelenses? Sim e não. O ataque iraniano era esperado como um revide àquilo que a gente já estava observando de uma guerra nas sombras entre Irã e Israel, ou como em Israel é chamado, a campanha da guerra entre as guerras. Entretanto, o que a gente tem visto na lógica desse conflito das sombras é que ele tem sido cada vez mais caracterizado por atos ousados, tanto de Israel quanto do Irã, tanto que a gente viu essa questão do ataque à instalação consular iraniana em Damasco, que vitimou o general Zahedi, que era considerado por Israel uma das mentes que concebeu os ataques de 7 de outubro. Além disso, Zahedi também era responsável pela, segundo Israel, a agitação, preparação e equipamento de todos esses atores do denominado eixo de resistência do Irã, que pressiona Israel e faz com que Israel se sinta cercada. A intensidade do ataque que a gente viu no sábado é que não era algo esperado por Israel. O volume de projéteis que o Irã lançou contra Israel era algo certamente inesperado. Entretanto, a gente sabia que Israel tinha preparado uma defesa e tinha informações críveis de inteligência para preparar suas medidas defensivas. Nós vamos continuar com o professor João Gabriel, que é especializado no estudo do Irã. E nós vamos ainda continuar no tema da surpresa, voltando um pouquinho no tempo. Professor, o ataque que Israel deferiu contra o consulado iraniano na Síria foi uma surpresa? O Irã ficou surpreso com esse ataque? O ataque ao consulado, né, ao meu ver, é um consulado iraniano, não foi uma surpresa para o Irã, né, tanto que existia a presença de membros da Guarda Revolucionária importantes neste local. Além disso, porém, né, a gente consegue observar que a morte de membros da Guarda Revolucionária desde o início do conflito da faixa de Gaza não é uma surpresa, não é algo inédito no momento, né? O Irã ter conseguido, né, as mortes de membros da Guarda Revolucionária não tem sido algo surpreendente desde o início do conflito da faixa de Gaza. Sandro, como é que Israel recebeu a ofensiva do Irã? No primeiro momento, como é que foi aquela reação? De repente ele viu aquela onda de drones e mísseis vindo em direção ao seu território. Como é que ele se articulou para praticamente nenhum míssil atingir o território israelense? Pode ser que eu esteja enganado. Então houve um combate efetivo do ataque que ele sofreu. Mas como é que ele recebeu essa ofensiva iraniana? Sabia-se que o Irã ia responder. As informações de inteligência que Israel possuía é que o Irã poderia responder na mesma moeda, ou seja, atacando uma instalação diplomática israelense, e não um ataque cuidadosamente preparado e telegrafado pelo Irã, no sentido de mostrar a Israel que estava devolvendo a moeda, mas não devolvendo no sentido de escalar o conflito. Então, nós temos informação hoje já clara de que o Irã avisou os países da região que faria essa ação e que, através do encarregado de negócios da Suíça em Teherã, que representa os interesses americanos, né? A Suíça faz esse papel de representar os interesses americanos no Irã e representar os interesses iranianos nos Estados Unidos. Ela avisou que realizaria um ataque e que os Estados Unidos não se colocassem no meio disso.
Entretanto, isso deu tempo de Israel, o tempo que o Irã levou para fazer o ataque, deu tempo ao Irã, deu um fôlego para, Israel constituir uma coalizão por meio da ação americana com Reino Unido, França, os próprios Estados Unidos, Jordânia, Arábia Saudita, Egito e Alemanha, no sentido de garantir meios a Israel de resposta a essa ameaça antiaérea. Então, o que a gente viu no sábado foi uma extensa ação desses países, permitindo que Israel conseguisse abater várias dessas munições, mísseis, foguetes e drones contra Israel, ainda em solo internacional que não israelense. Israel foi atingida, houve um dano pequeno a uma base aérea israelense, da onde os iranianos imaginam que saiu o F-35 que realizou o ataque contra o consulado em Damasco, e houve também uma menina beduína ferida nesse ataque por estilhaços, porque ela reside próximo a essa base aérea. Mas foi isso, um dano pequeno. Ok. João Gabriel, vamos voltar a ver um pouco a ótica do Irã nesse ataque propriamente dito. O objetivo do ataque do Irã contra o território israelense foi apenas revidar o que ele sofreu no seu consulado? Como é que você vê estrategicamente esse ataque do Irã a Israel? Qual seria o objetivo principal desse ataque? Ao meu ver, o principal objetivo foi responder de uma forma como o Irã, na narrativa iraniana, adequada à ação israelense contra o consulado. Além disso, também uma forma de demonstrar a capacidade também que o Irã tem balística, de mísseis balísticos e mísseis também de cruzeiro, né? O Irã conseguiu demonstrar o alcance desses mísseis, por exemplo, chegando até o território israelense, né? Além disso, isso também pode ser uma forma de demonstrar o poder de dissuasão que o Irã tem contra qualquer outro ator que possa querer ter interesse de realizar ações contra os interesses iranianos ou contra o próprio território iraniano. Esse ataque iraniano, o Irã executou por conta própria. A gente viu que o Sandro comentou que o Irã avisou que faria esse ataque, mas na tua ótica, João, o Irã está com que aliados ali naquela área que auxiliaram esse ataque, a conclusão desse ataque contra Israel? O Irã tem principalmente os aliados formados nessa lógica que o Sandro mencionou do eixo da resistência, né? São principalmente grupos armados espalhados pelo Oriente Médio. A gente tem o Hezbollah no Líbano, a gente tem grupos também, tanto na Síria como no Iraque também, como também no Iêmen tem os Houthis. Esses atores têm conseguido auxiliar o Irã na sua estratégia e principalmente também auxiliar não somente o Irã, mas eles têm suas próprias lógicas. Mas além de ter esses aliados contra Israel, o Irã tem esses aliados também contra outros atores aliados de Israel, como por exemplo os Estados Unidos, sendo uma forma do Irã conseguir expandir, por exemplo, a sua influência nessa região. Ok. Nós vimos uma preocupação muito grande logo depois desse ataque. Praticamente quem pôde assistir ao vivo na noite do ataque, a transmissão praticamente online pelos vários canais de televisão. E a preocupação maior que eclodia nos comentaristas que ali se manifestavam era com a escalada do conflito. A tentativa de se saber se aquilo seria apenas um ataque e pararia ali, ou se aquilo seria o início de um conflito que poderia escalar para além da região do Oriente Médio. Sandro, como é que você vê essa escalada? É possível, não é? E depois a gente já viu movimentos do próprio Irã falando que era só aquilo ali, bastava, ele tinha respondido. Isso foi o que eu vi, eu não sei se eu estou certo, eu estou falando o que eu vi pela TV. Como é que você encara pelo lado de Israel esse embate entre os dois países? Bom, Alexandre, o que a gente viu, tanto no ataque ao consulado, quanto no ataque do sábado, quanto no ataque posterior de Israel em Isfahan, contra a base, uma base aérea das Forças Armadas do Irã, e não uma base da Guarda Revolucionária, isso é importante salientar, é de que houve uma escalada do conflito e os dois atores tomaram consciência por ação de terceiros. Então foi muito interessante perceber que os Estados Unidos disseram a Israel: aceite a vitória, que foi não ter o seu território atingido, que a Rússia pediu moderação e que a China disse que não era interessante para os fluxos globais. Então é curioso você ter três potências que discordam muito entre si, concordando em uma coisa. Então, o que eu vejo é que Israel e Irã observaram que esticaram demais a corda e agora vão voltar cuidadosamente ao seu enfrentamento indireto nas sombras. O que a gente pode ver é isso. Talvez Israel direcione a sua mira em cima do Hezbollah, porque é um ator muito forte, muito capaz e que ameaça Israel. João, você concorda com o Sandro? Acha que é mais ou menos nesse caminho mesmo, que vai ter uma contenção, eles vão acatar o que se fala no cenário internacional, de pare por aí, que tá bom, e como é que você vê pelo lado do Irã essa análise que o Sandro fez?
Eu concordo com o que o Sandro falou, essa análise, principalmente porque as mídias estatais iranianas mostram notícias que eles consideram um assunto encerrado, o governo iraniano ter essa lógica. Também concordo com o Sandro que o conflito vai ser mais seguindo a lógica indireta. Quando eu digo indireta, é principalmente esses aliados iranianos no Oriente Médio, esses grupos armados. O Israel provavelmente vai continuar a realizar ações contra o Hezbollah e atores aliados de Israel também vão realizar ações contra esses, por exemplo, outros atores aliados, como por exemplo os Houthis no Iêmen, como já tem observado as ações dos Estados Unidos e no Reino Unido no Mar Vermelho contra os Houthis. Ok, nós vamos voltar agora um pouco, saindo um pouco até do que a gente tinha programado, mas a gente entrou nesse aspecto. E eu vou pedir para o. Antes, eu vou conversar com o Sandro sobre esse aspecto da inteligência israelense. Eu vou pedir para o João Gabriel depois fazer algum comentário sobre essa guarda revolucionária iraniana. O que é essa guarda? Quais são os alvos de Israel? Quem Israel conseguiu atingir? Mas antes disso, eu quero perguntar para o Sandro. A gente viu que esse ataque que Israel fez ao consulado sírio foi uma ação tipicamente de inteligência. Eles plotaram que existiam dentro do consulado, salvo, eu posso ser que eu esteja enganado, membros de alto comando da Guarda Revolucionária Israelense. Foi esse o motivo que eles atacaram para tentar matar e conseguiram êxito esses membros. Como é que você vê esse trabalho da inteligência de Israel enfocando essas cabeças-chaves aí que estão arquitetando a reação, principalmente de apoio ao Hamas? A gente tem visto uma resposta aos ataques do 7 de outubro em Israel, uma questão que é uma campanha clara, que é a campanha convencional que está sendo feita pelas forças de defesa de Israel em Gaza contra o Hamas, mas há uma campanha que não tem sido muito percebida, que é uma campanha que está sendo feita pelo Mossad, especialmente, contra alvos que Israel considera que tenham tido ligação com o 7 de outubro. Sejam eles financiadores, operadores que faziam lavagem de dinheiro, traficantes de armas que levaram armas para o Hamas para fazer o ataque e figuras da Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo especialistas israelenses, Israel, nessa campanha de 2018 para cá, eliminou 18 figuras sêniores da Guarda Revolucionária Iraniana. Estou falando de figuras no posto de general ou coronéis com muita antiguidade na guarda que tinham posições de destaque, seja por operações financeiras, seja por treinamento de movimentos insurgentes na área, que é uma especialidade que a guarda tem e que Israel procura tentar tirar essas capacidades. Então, além de ser capaz de plotar esses movimentos, de identificar esses movimentos, Israel também tem procurado eliminar a movimentação de grandes equipamentos para tanto o Hezbollah quanto o Hamas. Então, Israel tem eliminado grandes carregamentos de armas no aeroporto de Damasco, tráfego marítimo. Israel tem tido, antes da guerra eclodir, Israel conseguiu interceptar diversos carregamentos, tanto no Mediterrâneo quanto no Mar Vermelho, que iam para Gaza. Então, é importante que a gente tenha visto que é uma campanha nas sombras, mas que tem grandes sucessos, mas que acabam sendo eclipsados pela campanha em Gaza. João Gabriel, explica para a gente, para os nossos ouvintes também, o que é exatamente essa Guarda Revolucionária Iraniana? É o exército oficial deles? Como é que funciona isso aí, né? Porque fica um pouco difícil para a gente entender, né? Principalmente países que apresentam sua força armada tradicional. E o que é essa Guarda Revolucionária do Irã? A Guarda Revolucionária Iraniana, né, ela é uma força separada das forças armadas convencionais no Irã, podemos dizer assim. Ela possui dentro da sua estrutura força aeroespacial, força naval, força Quds, entre outras. A principal força que elas podem observar, que foi um dos alvos da ação contra o consulado, né, foi um membro da guarda que já era da instituição chamada Força Quds, no exterior. Essa instituição, para a gente ter uma noção, ela, por exemplo, ela atua em diferentes locais no Oriente Médio, auxiliando esses atores aliados iranianos, grupos armados, ou, por exemplo, atores podem ser considerados estatais, como no caso do governo Bashar al-Assad na Síria. Então, a Guarda Revolucionária consegue estar presente nesses diferentes locais, em diferentes regiões também, e auxiliando isso e aumentando essa estratégia iraniana. Ela foi criada logo após a Revolução Iraniana de 1979, com uma lógica de proteger o regime recém-formado após esse período revolucionário iraniano. Qual é o enfoque religioso em cima dessa Guarda Revolucionária? O Ayatollah é o mentor, como é que eu vou dizer, o mentor intelectual, não sei, o mentor militar das ações de Israel ou não? É separado. Sandra, você pode falar também, não tem problema não. O Ayatollah, né, o atual, que é o líder supremo do Irã, ele é o comandante-chefe das Forças Armadas. Ele é uma principal figura dentro de comando, vamos dizer assim, da Guarda Revolucionária.
tendo essa capacidade de oferecer, de ter essa posição da hierarquia de comando dentro da guarda. Uma coisa que é interessante também da gente colocar sobre a guarda é que ela é organizada como uma força que é o sustentáculo principal do regime. Então, num primeiro momento, ela era uma milícia paramilitar que se militariza e vai, inclusive, ela vai ser uma espécie de força armada dentro das forças armadas. Então, você tem o exército iraniano, a marinha iraniana e a força aérea iraniana que não tem os equipamentos que a guarda tem. A guarda tem esses também tem um componente terrestre, um componente naval e um componente aéreo, além de ter um componente estratégico, que é uma força de mísseis balísticos, que é muito sancionada pelos Estados Unidos e por Israel, e que pode ser, segundo suspeitas israelenses, a força que operará uma eventual arma nuclear iraniana, a qual Israel já deixa muito claro que não deixará que aconteça. Então, se a gente pode pensar um futuro desse conflito, antecipando uma questão a ser discutida, é de que Israel olha para a guarda especialmente como uma força de desestabilização do Oriente Médio, uma força que busca cercar Israel e uma força que busca um armamento que pode acabar com a existência de Israel. Então Israel é muito assertiva no sentido de eliminar comandantes da guarda, eliminar capacidades da guarda e afetar o programa nuclear iraniano. Porque Israel considera que esses pontos ameaçam a existência de Israel hoje. Então, Israel agirá sempre no sentido de enfraquecer isto. Ok, então nós vamos terminando por aqui o nosso podcast. A gente sempre coloca como pergunta final, é tradição já do Panorama, um tema polêmico. Você vai botar para o João Gabriel começar a responder essa? Jogou ele na fogueira mesmo. Então tá bom. E nós sempre pedimos uma visão prospectiva, uma visão de futuro do que pode vir pela frente. E a pergunta que eu dirijo aos dois, nós vamos começar com o João Gabriel, depois ele passa para o Sandro responder, é o que a gente vislumbra no futuro próximo entre Irã e Israel? O que vem pela frente? O que a gente vai ver de manchete? Vamos tentar fazer essa rápida previsão de futuro em cima das análises que a gente tem. Tá contigo, João. Boa sorte. Obrigado pela pergunta, Tiago. No caso atual, eu observo que provavelmente o que vai acontecer é essa guerra indireta entre o Irã, através da Guarda Nacional, apoiando esses grupos armados no Oriente Médio e contra Israel. E essa atuação vai ser contra o Hezbollah, principalmente na parte norte. No pior dos cenários, a gente pode observar, se acontecesse uma escalada no conflito, né, isso poderia causar diferentes problemáticas. Por exemplo, o Golfo, como vai ser a estratégia iraniana contra Israel? Ele vai atuar somente contra Israel? Ou vai atuar, por exemplo, contra o Golfo Pérsico ou outros aliados israelenses, como no caso dos Estados Unidos, ou no caso outros países que são próximos dos Estados Unidos, levando a problemas extra-Oriente Médio. Sandro, tá contigo. É mais ou menos isso aí mesmo que a gente pode esperar? O que vem pela frente? O problema é que a gente está lidando com uma força indetível contra uma força inamovível. O Irã quer o armamento nuclear porque ele se enxerga cercado por inimigos na região. E Israel não aceita o armamento nuclear porque acredita que possa ser erradicado por esse armamento nuclear iraniano. Então a gente está diante de um grande impasse e um grande conflito no qual esse impasse está sendo... Os dois lados estão tentando vencer o impasse. O problema é que não há um acordo, não há nem a possibilidade de um acordo, e isso gerará tensões futuras para a região. É um impasse que já dura anos, não vem de agora, vem lá do início da primeira década do século XXI, mas é um impasse que os dois atores não conseguiram criar soluções. Então, eles estão tentando, por meio da força, resolver isso. Ok. Nossa quinta edição do Panorama vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer aos professores Sandro e João Gabriel e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, basta acessar o site do Observatório Militar da Praia Vermelha no endereço ompv.sm.eb.mil.br. E nós continuamos aqui, diretamente da Praia Vermelha, observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo.